Você já sentiu que a vida parecia escorrer pelas suas mãos? Como areia fina que insiste em escapar entre os dedos, por mais forte que você tente segurá-la. Já se deitou à noite, no silêncio escuro do quarto, e sentiu o peito apertado, os pensamentos rodando sem parar, como um turbilhão que não dá descanso? Já se perguntou, olhando para o teto, se um dia conseguiria sair desse ciclo sufocante de contas atrasadas, promessas quebradas e sonhos adiados? Essa era a realidade de Lucas, um homem comum como eu e você. Ele não era preguiçoso, não era alguém sem esforço. Muito pelo contrário, acordava cedo, trabalhava até tarde, aceitava cada bico que aparecia e, ainda assim, ao final de cada mês, o saldo era o mesmo. Contas que não fechavam, boletos que se acumulavam e aquela sensação esmagadora de impotência. Lucas tinha sonhos, muitos sonhos. Queria dar mais conforto para a família. Queria viajar, ver o mar azul que só conhecia por fotos. Queria, acima de tudo, sentir-se livre, mas a vida parecia... Tinha outros planos. Jogava-o sempre para o mesmo lugar. Um redemoinho que o puxava de volta para a escassez. Era como se estivesse preso em um quarto escuro, sem portas, sem janelas, apenas paredes geladas de preocupação. Quanto mais batia nas paredes, mais cansado ficava. Quanto mais tentava correr, mais afundava. Até que, em uma noite qualquer, talvez como a de hoje para você, Lucas ouviu uma frase que parecia absurda, mas que, no fundo, acendeu uma fagulha. E se bastassem apenas 2 minutos antes de dormir para reprogramar a sua vida inteira? Ele riu. Como algo tão simples poderia transformar anos de esforço em fracasso? Como 2 minutos poderiam competir com anos de luta, suor e lágrimas? Mas aquela ideia ficou presa dentro dele. Era como se uma voz suave sussurrasse: e se for verdade? E se for exatamente isso que você precisa? Lucas já tinha tentado de tudo. Livros de autoajuda, cursos caros, promessas milagrosas que drenavam o bolso e a esperança. Nada funcionava. Mas 2 minutos? 2 minutos ele tinha. 2 minutos antes de se render ao sono. Isso ele poderia arriscar. E aqui começa a nossa jornada. Não é apenas a história de Lucas, é também sobre você, sobre a encruzilhada em que você está agora. Continuar no ciclo da escassez ou abrir a porta para uma realidade de abundância. Existe, sim, uma técnica de oração de apenas 2 minutos capaz de saturar sua mente com prosperidade e expulsar cada pensamento de falta. Essa técnica já ajudou pessoas comuns a experimentarem milagres, especialmente no campo financeiro. E pode ser o divisor de águas na sua vida também. Mas atenção, este não é um vídeo comum e esta não é mais uma promessa vazia. O que você vai ouvir agora é um convite para mergulhar em algo que mistura ciência da mente, espiritualidade profunda e uma disciplina tão simples que chega a ser desconcertante. Então eu te pergunto, você está pronto para dar apenas 2 minutos da sua noite e, em troca, receber uma vida inteira de transformação? Se a resposta for sim, continue comigo. Porque, assim como aconteceu com Lucas, o que você vai descobrir pode se tornar o ponto de virada da sua história. A vida de Lucas era um campo de batalha silencioso. De manhã, o despertador o arrancava da cama com violência. No ônibus lotado, ele via os rostos cansados de outros como ele. Gente que corria, mas não saía do lugar. No trabalho,
cada esforço parecia se dissolver em um salário que nunca era suficiente. À noite, ao voltar para casa, ele fingia um sorriso. Não queria que a família percebesse o tamanho da sua angústia. Mas, quando se trancava no quarto, o sorriso caía. Restava apenas o peso esmagador da escassez. Era um fardo invisível, mas real, como um saco de pedras amarrado às costas, e a cada dia que passava, o saco ficava mais pesado. Quantas vezes você também já se sentiu assim? Quantas noites passou em claro, contando não as bênçãos, mas as dívidas? Quantas vezes olhou para a sua vida e pensou, será que é só isso? Será que nasci para lutar e nunca vencer? Lucas estava à beira da desistência, mas algo dentro dele resistia. Uma faísca, uma chama quase apagada, mas ainda acesa. Foi nesse momento que ele ouviu falar de uma verdade simples, mas profunda. A mente é como um copo. Se você a enche de medo, transborda medo. Se você a enche de dúvidas, transborda dúvidas. Se você a enche de escassez, transborda escassez. Mas, e se você a encher de abundância? Essa ideia entrou na mente de Lucas como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. E, a partir daí, nada mais seria igual. Certa noite, depois de um dia exaustivo, Lucas encontrou um ensinamento esquecido, escondido em um vídeo antigo. Falava sobre uma oração de apenas 2 minutos antes de dormir. Uma oração simples, mas capaz de saturar a mente com prosperidade e transbordar abundância. Ele duvidou. Não pode ser tão fácil, mas algo dentro dele dizia, tente, o que você tem a perder? E assim ele descobriu, o momento mais poderoso do dia não é a manhã corrida, nem a tarde de esforço, é a noite. É o instante em que a mente consciente se cala e o subconsciente se abre como terra fértil, pronto para absorver cada semente. O que você planta nesses 2 minutos se multiplica durante a noite inteira. Se planta medo, colhe medo. Se planta abundância, colhe abundância. Lucas aprendeu a técnica fechar os olhos, respirar fundo, soltar a tensão. E, por 2 minutos, mergulhar na sensação de já ter... Ele deveria se imaginar contando dinheiro, sentindo as notas entre os dedos, ouvindo o som do papel, visualizando a abundância como se já fosse... Não era um pedido, não era um súplica, era uma convicção, um estado de certeza. O segredo não estava em pedir desesperadamente, mas em sentir. E foi assim que a vida de Lucas começou a mudar. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda também não. Na terceira, ele começou a notar algo diferente. Acordou mais leve. O medo ainda estava ali, mas parecia distante, como uma sombra fraca. No lugar dele, surgia uma confiança discreta, quase tímida, mas real. Conforme repetia a prática noite após noite, Lucas começou a perceber pequenas transformações. A mente, antes caótica, agora estava mais clara. As preocupações, antes ensurdecedoras, estavam mais silenciosas. As ideias criativas, antes sufocadas, começaram a florescer. Era como se uma porta invisível tivesse se aberto e ele começou a atravessá-la. As oportunidades apareceram. Um amigo o indicou para um trabalho, uma dívida antiga foi perdoada, uma chance inesperada bateu à porta. Nada disso teria acontecido se sua mente ainda estivesse saturada de escassez. Mas, ao encher o copo com abundância, a realidade começou a refletir isso. Depois de semanas
Lucas experimentou o inesperado. Uma quantia significativa caiu em sua conta. Não foi sorte, não foi acaso. Foi fruto de uma mente que, saturada de abundância, enxergava oportunidades antes invisíveis. Ele lembrou do ensinamento. Uma mente saturada não tem espaço para dúvidas, e era verdade, ele não duvidava. Mas não pedia mais. Ele sabia. O que mudou não foi apenas o dinheiro, foi a vida, foi a forma de enxergar o mundo. Foi a certeza de que a abundância não é privilégio de poucos, mas direito de todos que aprendem a encher o copo certo. A história de Lucas é um espelho. Não é apenas sobre ele, é sobre você. Você também pode pegar 2 minutos antes de dormir e decidir saturar sua mente com abundância. Pode sentir o dinheiro em suas mãos, a prosperidade em seu coração e permitir que o subconsciente trabalhe enquanto você descansa. A pergunta é: vai tentar? 2 minutos não custam nada, mas podem valer tudo. Então faça isso hoje e depois volte aqui e escreva nos comentários: minha mente transborda abundância. Essa será a sua declaração de compromisso. E, se deseja caminhar junto nessa jornada de prosperidade, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa transformação. Porque, assim como Lucas descobriu, a chave da sua vida pode estar escondida em apenas 2 minutos.